Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal e vocês devem ter percebido, né, que o cenário está diferente. Bom, para quem não sabe e não me acompanha no Instagram, eu me mudei, eu morava no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu me mudei recentemente para a França através de um visto chamado Férias Trabalho. Até vou fazer alguns vídeos aqui no canal a respeito desse visto, explicando como que funciona, quanto tempo leva, quais são os documentos e tudo mais. E como foi que eu fiz, a minha experiência. Já peço desculpa para vocês, porque aqui eu estou morando num local, já tem, ontem fizeram 2 semanas que eu me mudei aqui para Paris, e eu aluguei recentemente esse estúdio, e eu tô morando aqui nesse estúdio e aqui na França. Eu até quero falar sobre isso. As paredes, ao menos desse local que eu tô morando, e outras pessoas que eu conversei também, muitos locais têm problema com essa questão da acústica, então vaza muito barulho dos vizinhos. Tô até tentando falar um pouco mais baixo, porque eu fiquei esperando, já são 00:07 aqui na França. E eu esperei, né, para ver se iria diminuir o barulho, só que não adianta. Às vezes tem algum barulho de encanamento, de vizinho e tudo mais. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre o processo de migração, aquilo que as pessoas não contam pra gente. Bom, eu estava mais ou menos em junho no Brasil e eu estava saindo do local que eu trabalhava. Eu já não estava muito feliz na cidade do Rio de Janeiro, eu já estava me sentindo insatisfeito e sem muita possibilidade de crescimento ali na minha área. Estava tentando já o mestrado, mas não estava dando muito certo. Então eu não estava me sentindo muito bem e eu queria mudar as coisas. Foi aí que eu saí do trabalho e eu comecei a pesquisar vistos, porque eu tinha vontade de morar fora do Brasil novamente. Eu já morei um tempo atrás, fiz intercâmbio e morei em Portugal. Então eu tinha essa vontade de experimentar morar em outro lugar e fora do Brasil, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso, comecei a buscar informações a respeito de visto para Irlanda e tudo mais. E aí eu vi que tinha alguns problemas que talvez não dariam muito certo, fiquei com receio. Foi aí que eu descobri o visto Férias Trabalho, que é para a França, para morar, trabalhar, estudar na França durante 1 ano. E aí eu resolvi aplicar esse visto. Ok. Todo o processo também, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas um pouco antes de chegar a data da viagem eu comecei a ficar um pouco com medo, um pouco triste, ansioso, porque eu já morei fora, né, como eu falei pra vocês, então eu sei que esse processo de adaptação, de mudança, é um processo difícil. Às vezes, quando é a primeira vez que a pessoa está indo, a pessoa fica feliz, alegre, porque está indo para um outro país, está indo para a Europa, está indo conhecer tanta coisa nova, né? Então eu também fiquei assim no comecinho. Porém, quando foi chegando assim nas últimas semanas antes da viagem, que eu comecei a vender os meus móveis, comecei a organizar mesmo a minha partida, até quando eu fui comprar a passagem, antes de aplicar o visto, já comecei a ficar com muito medo, já comecei a ficar ansioso, já comecei a me sentir um pouco mal e nostálgico. Então, em todo o processo desses meses eu me senti meio mal. E aqui, quando a gente chega também, nos primeiros dias, quando a gente migra, né? Na primeira semana, ali, nas 2 semanas, você ainda meio que é um turista. Então você acha tudo legal, novo, diferente. E depois começa a questão de que você começa a sentir saudade, digamos, da sua casa, dos seus amigos, da família. Você começa a sentir falta de tudo. E você não tem mais aquilo, tudo é diferente. Claro, para alguns a experiência pode ser ótima, porque às vezes você vai ter algo melhor do que aquilo que você tinha, ou no começo, o que é a realidade de muitas pessoas que migram, na verdade a maioria delas, é que você vai começar
digamos, sofrendo. Você vai chegar num lugar novo, então provavelmente ninguém te conhece, então você vai ter dificuldade para alugar um quarto, um apartamento, arrumar trabalho. Aqui na França, ao menos em Paris, não é tão difícil de arrumar trabalho, mas em relação à moradia, tá bem complicado. Eu não fui pra. Não tentei o visto para Irlanda porque eu vi que estava muito difícil em relação à moradia e eu vim pra cá depois que eu já tinha aplicado o visto. Eu descobri que também estava bem difícil essa questão da moradia e hoje eu me arrependo um pouco de ter vindo para Paris. Se bem que eu estou pesquisando outras cidades e também está muito difícil. A maior parte das cidades assim que são maiores e são universitárias, então acaba que tá bem complicada essa questão de moradia. Então assim, eu tenho sentido assim uma coisa, por mais que eu encontre outras pessoas, mas são pessoas que eu não conhecia, eu tenho sentido meio sozinho, parece que tudo é muito novo. Eu estou morando em um bairro que tem muito estrangeiro, então acaba que você também tá o tempo inteiro lidando com pessoas de outras culturas, então isso mexe um pouco com a gente, né? Faz a gente se sentir meio deslocado. Então assim, se você pretende fazer um intercâmbio, se você pretende fazer mesmo uma migração por algum motivo e tudo mais, esse processo, saiba que esse processo ele vai acontecer e na maior parte das pessoas é um processo difícil, porque leva alguns meses para você se adaptar, para você entrar ali na nova rotina, para você conhecer novas pessoas. Eu tenho conhecido outras pessoas, mas acaba que cidade grande é muito difícil, porque cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus afazeres, então as pessoas não se encontram tanto. Então nessas primeiras semanas eu já comecei a me sentir meio mal, sozinho, triste, o que é normal do processo, porém é uma coisa chata, né? Então eu pretendo começar a trabalhar na sexta-feira, hoje é quinta praticamente, né? Já tá de madrugada. Então eu acredito que quando eu começar a trabalhar talvez eu me sinta mais preenchido. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante também quando a gente vai para um outro país. Você arrumar um emprego, começar a ter uma rotina, para você não se sentir mal, não se sentir, né, deslocado. Então assim, você que está pretendendo migrar para outro país e tudo mais, tenha consciência disso. Trabalhe a sua mente, tente buscar assim formas de você aliviar, de você se sentir melhor, né? E o que te faz bem, colocar os seus objetivos, será que vale a pena mesmo? Porque eu acho que as pessoas contam muito o lado positivo. E sim, existe uma coisa positiva do outro lado. Quando você atravessar esse mar revolto, né, essas ondas que são essa questão da adaptação, você do outro lado provavelmente vai encontrar algo bacana, sabe? Porque realmente, estando aqui na França, tem muita coisa interessante. Para quem mora aqui, trabalha aqui, ganha em euro, compensa muito, porque as coisas aqui são muito baratas. As coisas são muito mais baratas do que no Brasil. Então, assim, é assustador, sabe? O preço que a gente paga no Brasil e o preço que as pessoas pagam aqui. Então, não só o preço também, mas a qualidade de vida, a segurança. São muitas mudanças, tem muitos pontos positivos, porém, quando a gente chega, a gente passa pelos pontos negativos primeiro. Então eu acho que é importante a gente ter consciência disso e eu estou tentando focar nos meus objetivos, porque eu conversei com muita gente que também disse que passou por isso e que a gente pensa até em voltar para o Brasil, porque é tão assustador assim, é uma coisa que quem está fora não consegue às vezes perceber o quão forte é isso, mas é muito complicado no começo. Então assim, você que está pensando em migrar, dica importante, pense muito sobre isso, coloca na balança, vê se você está preparado financeiramente, emocionalmente
E se for isso realmente que você deseja, vá em frente e tente focar nos seus objetivos. E ali, o primeiro, segundo, terceiro mês serão os meses mais difíceis. E eu, né, tem 2 semanas apenas que eu estou aqui, então tenho tempo aí pela frente para eu enfrentar. Mas também a gente aprende muito, é isso, a gente aprende muito com isso, né? Então eu acredito que tenha pontos positivos. Futuramente eu vou conseguir ver eles e espero que as coisas estejam melhor daqui a alguns meses. Então curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Eu vou fazer outros vídeos também sobre viagem, migração. Esse eu queria falar mais sobre esse processo de migração e aquilo que ninguém conta geralmente, né? Que são esses primeiros meses. Não é só saudade, é questão de adaptação. Então eu agradeço e é isso aí. Fui. Valeu!